Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para discussão de resultados referente ao primeiro trimestre do ano de 2024. Eu sou Diego Lira, gerente de Finanças Corporativas e Relações com Investidores, e estarão comigo hoje senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet. E o link pode ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, em www.odontoprev.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação ou no canal da companhia no YouTube. Essa videoconferência possui tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído o seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que todas as perguntas sejam feitas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria de agora passar a palavra a José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência para conversarmos sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024. Eu gostaria aqui de agradecer a presença e a confiança de todos, já chamando a atenção sobre os destaques do período. Número 1, adição líquida de 16 mil novas vidas versus uma queda de 53 mil vidas no primeiro TRI de 2023. Vale dizer, nos 10 últimos anos, sempre no primeiro trimestre, em particular, em 6 dos últimos 10 anos, nós tivemos perda de beneficiários. Não foi o caso, como notam, em 2024. Número 2, a Bradesco Dental somou 26 mil novos beneficiários nos segmentos PME e de planos individuais. Número 3, a receita sobe 5%, com destaque para os planos PME e a Odontorê no México. Número 4, a sinistralidade de 35% no trimestre e o patamar anualizado de 40%, estável e previsível desde 2020, dada a crescente participação de produtos PME e individuais de menor custo de serviços. Número 5, a receita financeira cresce 22%, com caixa líquido de 1,2 bilhão. Como sabem, a companhia tem dívida zero. Número 6, o nosso lucro líquido apresenta crescimento anual médio de 12% desde 2020, com ROI de 42%. Nosso sétimo e último ponto aqui, os dividendos trimestrais de 73 milhões, que somados aos juros sobre capital próprio de 23 milhões e recompra de ações de 44 milhões de reais, totalizam 140 milhões de reais, um payout de 90% sobre o lucro trimestral de 155 milhões. Bom, dando início aqui à nossa apresentação, no slide 3, nós vemos os dados setoriais do regulador. No primeiro trimestre de 24, o setor de planos odontológicos registrou 32,7 milhões de beneficiários, de acordo com a ANS, com crescimento na década
de 12,7 milhões de beneficiários. A penetração dos planos dentais, notem, na população brasileira, mais que quadruplicou desde 2006. O modelo Odontoprev de negócios é exclusivamente dental, com plataforma tecnológica proprietária, que atesta de forma eletrônica a qualidade dos serviços prestados de saúde bucal aos beneficiários. Passando para o nosso próximo slide, o slide 4, a receita líquida Odontoprev em contratos corporativos acumulou 1,2 bilhão nos últimos 12 meses encerrados em março de 24, enquanto planos PME e individuais atingiram cerca de 900 milhões, em patamar bastante superior ao de empresas pares. Nosso próximo slide, o slide 5, o segmento estratégico de empresas PME e planos individuais registrou crescimento médio de receita de 13% ao ano desde 2014, com um ticket médio 100% superior, o dobro, portanto, dos planos corporativos, potencializando o canal bancário exclusivo de distribuição da companhia em nichos de mercado de menor competição e margens superiores à indústria, como vemos na imagem. Nosso próximo slide, o slide número 6, no lucro bruto, o segmento de empresas PME e planos individuais apresenta crescimento médio de 15% ao ano desde 2014, significando 54% do lucro bruto consolidado de 1,3 bilhão de reais nos últimos 12 meses. Mais uma vez, em nichos de mercado com altas barreiras à entrada de concorrentes, com canais eficientes de distribuição, capilaridade da rede credenciada e ferramentas de gestão de risco comportamental. Passando para o nosso próximo slide, o slide 7, nós vemos que a sinistralidade dos planos PME e individuais tem se mantido inferior a 30%, em relação ao patamar de 50% histórico no segmento corporativo. Nosso próximo slide, o slide 8, nós vemos a crescente participação dos planos PME e individuais na carteira total, justificando a menor sinistralidade consolidada dos últimos anos em relação aos níveis históricos. Em consequência, isso é importante, a sinistralidade consolidada média de 46% do período de 2006 e 2019 permanece estável e mais eficiente no nível de 40% observado desde 2020. Como resultado, a margem EBITDA ajustada se elevou da média histórica de 25%, que vemos até 2019, para o nível atual de 30% desde 2020, em patamar bastante superior ao de empresas pares. Nosso próximo slide, o slide 9, nós demonstramos o diferencial do ticket médio entre segmentos. Observe que os planos PME apresentam um ticket médio cerca de 50% superior ao corporativo. Por sua vez, os planos individuais trazem prêmio acima de 60% em relação ao ticket PME. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 10, o conjunto dos resultados mostra posicionamento estratégico único da companhia, com atuação especializada para cada segmento de cliente, otimizando a geração de valor aos acionistas. Nos últimos 12 meses, vejam que interessante, em dinâmica oposta à observada nos planos de saúde, o custo de serviço corporativo por membro por mês foi de R$ 8,50, abaixo dos R$ 9,00 observados em 2016. A deflação, portanto, observada no custo de serviços nos últimos anos é justificada por permanente segmentação da rede de prestadores, melhoria contínua nos processos de auditoria digital, visando a maximização da qualidade técnica dos serviços prestados, bem como novo perfil e frequência de clientes PME e individuais, de maior margem de contribuição, no patamar de 60%, como podemos ver na imagem, em comparação ao nível de cerca de
40% no corporativo. No próximo slide, o slide 11, nos últimos 12 meses, os segmentos PME e de planos individuais representaram um crescimento anual de 14% ao ano na margem de contribuição, atingindo o patamar atual, como mencionamos, de 60%, versus a expansão de 9% ao ano no corporativo, atualmente com margem de 40%. O nosso próximo slide, o slide 12, ao longo do primeiro semestre de 2021, o portfólio de aplicações financeiras da companhia migrou, em parte, do ativo circulante para títulos públicos de vencimento no longo prazo, com taxas de juros pós-fixadas em 80% e pré-fixadas no restantes 20% da carteira. Portanto, é importante isso, não correlacionadas aos juros de curto prazo. Os novos instrumentos são contabilizados na curva, minimizando a volatilidade da carteira consolidada e serão mantidos até o vencimento. Vale observar, a companhia não faz uso de derivativos. O nosso próximo slide, o slide 13, o fluxo de caixa trimestral foi recorde, superando 220 milhões de reais, potencializado, claro, pelo recebimento de 46 milhões de reais relacionado a processos junto ao órgão regulador. O nosso próximo slide, o slide 14, o patamar atual de CAPEX anualizado, ele reflete investimentos em iniciativas digitais da companhia, já com maturação desde o final do ano passado e durante 2024. Nos últimos 12 meses, os investimentos em tecnologia já apresentam uma redução importante para o patamar de 80 milhões de reais. Isso é uma informação importante para perceber o ciclo de investimentos, mais uma vez, da companhia, que tende a se reduzir nos próximos anos em relação à aceleração observada nos anos recentes. Passando para o nosso próximo slide, o slide 15, em reunião ontem, o Conselho de Administração da companhia aprovou distribuição de dividendos relativos ao primeiro trimestre de 73 milhões de reais. Mais uma vez que, somados ao juro sobre capital próprio de 23 milhões de reais e recompra de ações de 44 milhões de reais, totalizam 140 milhões de reais, 90%, portanto, do lucro do primeiro trimestre de 155 milhões de reais. No nosso último slide, o slide 16, nós apresentamos a posição acionária globalizada da companhia. Em particular, gostaríamos de chamar a atenção para as ações, a posição de ações em tesouraria, que ao final desse mês de abril superava 3,8 milhões de ações. Bom, antes de abrir para a sessão de perguntas e respostas, gostaria aqui, em nome da Odontoprev, de nos solidarizar com cerca de 300 mil beneficiários Odontoprev no Rio Grande do Sul, entre os clientes corporativos, empresas PME e planos individuais, bem como toda a rede credenciada naquele estado, os cirurgiões dentistas e os corretores parceiros. Muito obrigado a todos. Vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Bom dia. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luca Marquezini, do Itaú BBA. Senhor Luca, pode continuar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar a minha pergunta, que é em relação em Neres, né, principalmente no segmento corporativo. A gente viu uma queda grande aí de Bradesco Dental e um ganho em outras marcas. A gente só gostaria de entender se esse ganho aqui em outras marcas, né, é uma tendência que a gente deve ver mais para frente, né, ou seja, uma maior relevância dessas outras marcas, ou foi só uma migração pontual aqui de contratos? Obrigado. Ô, Luca, bom dia, obrigado pela pergunta. É uma mera coincidência. Em particular, são dois contratos relevantes em marcas diferentes, um conquistado, outro não. Vale notar, a gente tem um diferencial positivo no ticket, na comparação entre os dois. Então, mais uma vez, uma mera coincidência, um contrato novo, conquistado, e outro não renovado. Foi isso que aconteceu especificamente agora no primeiro tri, tá, Luca?
Perfeito, Pacheco, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Elage, da XP. Rafael, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar aqui a nossa pergunta. A nossa pergunta é com relação ao ticket médio e à sinistralidade no PME. A gente viu uma queda do ticket médio sequencial e também ano contra ano, mas só que um comportamento flat ano contra ano também da sinistralidade, né? A nossa pergunta é mais com relação a separar isso do que seria de contratos antigos, então talvez um ganho marginal desses contratos mais antigos e o que seria também de contratos mais novos, obviamente pensando após uma maior estabilidade da sinistralidade desses mesmos contratos. Se puder dar uma cor maior para a gente com relação a isso, acho que seria interessante. Obrigado, pessoal. Bom dia, Rafael. Rodrigo aqui. Vou pegar sua pergunta e acho que você já respondeu, tá? Fico até feliz de ver que você, na verdade, a gente tem comentado aqui, de 2 anos para cá, a nossa estratégia de faixas dentro do PME. Então, o PME, que para rigor de ANS vai de 3 vidas a 199, a gente observa um comportamento muito distinto quando a empresa tem de 3 vidas a 29, de 30 a 99 e de 100 a 199. Então, com base nisso, a gente começou a focar, a gente precificou diferentemente essas 3 faixas, treinamos a força de vendas, segmentamos rede e começamos a incentivar essa venda para faixas maiores, para essas que vai de 100 a 199 ou de 30 a 99 vidas. Por quê? Porque elas trazem um duration maior, são empresas que se comportam muito mais como um plano empresarial de fato do que aquela pequenininha de 3 a 29 vidas, e com isso, a gente consegue esse duration maior, conseguimos precificar também mais adequadamente. Então, o que você fala de perfil de utilização, naquela famosa curva que o Pacheco há anos apresenta, né? Que assim que você tem um contrato, você tem aquele pico de utilização, depois caindo e estabilizando, que foi um pedaço aí da pergunta que você mencionou. O que a gente está observando agora é isso, essa nossa estratégia tem resultado ser boa, trazendo mais duration, trazendo esse crescimento de carteira no pequeno e média empresa, como vocês têm observado, e junto com isso vem essa sinistralidade. Então, estável, estabilizando depois desse iniciozinho de utilização. Então, acho que você mesmo já perguntou respondendo. A gente está comprovando aqui a estratégia de faixas, esse perfil maior, tá? Então, a gente deveria continuar a ver isso, esse crescimento no pequeno e média empresa. Seguimos aqui otimistas e com esse potencial de crescimento que tem, ainda bastante subpenetrado na carteira brasileira de PME e principalmente dos nossos parceiros bancários. Então, acho que a gente tem um potencial grande de seguir crescendo nessa linha, tá? Só para reforçar aqui as palavras do Rodrigo, esse segmento PME, de fato, muito estratégico, muito importante. Essa dinâmica, gente, do ticket médio não deve preocupar. Eu acho que a maneira correta de interpretar o crescimento de 2 dígitos em número de novas vidas no PME é justamente percebendo esse mercado endereçável que é maior e a, a maneira que nos parece mais interessante de entender no fundo, esse segmento de maior número de vidas dentro do PME, ele está muito próximo da fronteira com o corporativo, mas trazendo um ticket médio que traz com ele um prêmio por um custo de serviços que não é tão diferente. Vai sem dizer que a margem de contribuição, conforme a gente comentou aqui nos primeiros slides, ela chega próxima ali de 60% versus um 40% no corporativo. Essa é a real estratégia, tá? De uma geração de valor aí bem interessante que une a distribuição de um canal bancário fortíssimo com a plataforma de gestão Odontoprev. Tá bom, Rafa? Então, essa era só o complemento aí, por favor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Ficou bem claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do Citi. Renan, pode prosseguir. Opa, bom dia pessoal, obrigado por ter pegado a minha pergunta. São duas aqui rapidinho, uma até é, tentar explorar um pouco essa parte do individual, né? A sinistralidade está abaixo de 20%, já até com o ticket um pouco estável, a deflação de custo. Então, assim, só entender também o que está por trás é, desse indicador, né? O mix dentro do individual, né? Aquele mix do mix. É, tentar entender aqui para ajudar um pouco na nossa projeção para frente. E uma outra rapidinho, assim,
puder comentar em grandes linhas, qualitativamente mesmo, a operação do México, o que estão vendo, né? Vocês até destacaram no release ali, para poder, assim, também tentar entender ali qual a visão da empresa nesse segmento internacional. Então é isso, pessoal. Obrigado. Renan, obrigado. Eu vou começar aqui com os planos individuais, depois eu passo aqui para o Rodrigo sobre o México. Você comentou bem, trata-se do mix. O que é isso? Se a gente compara o portfólio individual de 10 anos atrás com o de hoje, claramente houve uma bancarização. A marca Bradesco ela tem um poder de precificação superior às demais, ela traz um ticket médio de venda mais privilegiado, ela traz um perfil de cliente que tem um custo de serviços também atrativo, com um domínio do PDD, ele é bastante mais eficiente do que nos demais canais, portanto, vai-se dizer uma margem de contribuição e uma própria margem EBITDA bastante superior aos dos canais tradicionais. A gente está no meio dessa transição, diferentemente do segmento PME, onde a marca Bradesco já é dominante, com cerca de 3/4 da carteira total, essa transição ainda no individual, ela se dá num outro ritmo, numa outra escala. Como vocês viram no relatório de resultados, a marca Bradesco não representa sequer metade ainda da carteira em número de beneficiários nos planos individuais. Então, a gente vê com bons olhos esse novo esse segmento, mais uma vez, como você colocou, o mix do mix, é uma oportunidade estratégica bastante clara dentro da expansão com geração de valor nos planos individuais. Então, em resumo, interessa muitíssimo o B2C, né, a venda direta a consumidores. A gente vem estudando e aperfeiçoando de uma maneira conservadora, né, esse ritmo de crescimento, mas inegavelmente trazendo retornos superiores ao histórico ali no corporativo. A sinistralidade ela está refletindo a precificação e, de novo, o conservadorismo ao lidar com esse tipo de cliente, que é bastante diferente, mais uma vez, do que o corporativo ou mesmo a pequena e média empresa. Então, a gente vê, em essência, e resumindo aqui, esse ponto como um ponto de ótima oportunidade de geração de valor, mas um cliente de alto risco. Portanto, as medidas, né, de contenção têm que ser necessárias, têm que ser implantadas, isso a gente vem trabalhando, e o mix no mix, enfim, Renan, é o que nos dá aí o tom para essa expressiva margem, né, e essa oportunidade aí pioneira, né, que a companhia vem implementando, especialmente junto ao canal bancário. Eu vou passar aqui para o Rodrigo, por favor, para falar sobre o México. Bom dia, Renan, tudo bem? Olha, obrigado pela pergunta. O México eu vou separar de duas maneiras, tá? Acho que uma, a gente segue trabalhando para conseguir levar essa odontologia de qualidade a cada vez mais mexicanos. É um mercado bastante interessante, que está bastante atrasado também quando a gente compara em relação ao Brasil no aculturamento de produtos odontológicos. Então, acho que a gente tem um pedaço disso que você viu aí, esse crescimento de 80% em receita, primeiro tri contra primeiro tri do ano passado, 80% tem a ver com conquista de novos clientes e com um aumento num contrato existente, que após provar ser uma coisa bacana, boa, que o cliente gostava e valorizava, a gente então conseguiu aumentar a participação nesse cliente. Esse é o primeiro lado. E o segundo lado, acho que para a gente observar daqui para frente, a gente viu que no ano passado, pegando aí o último ano e meio, a gente teve os dois concorrentes mexicanos sendo adquiridos por empresa de saúde e que, na verdade, compraram a empresa dental porque, como se fosse uma carta patente, a autorização para operar no mercado de saúde de uma empresa dental vale para plano médico no México. Então, acho que a gente daqui para frente observa e vai ficar atento para ver como eles vão se comportar em relação à atenção dada ao odontológico, porque claramente quando compraram tanto Centauro quanto Dentegra, compraram sim para começar a operar o mercado de plano médico. Então vamos ver o que acontece, a gente está atento a esse ambiente competitivo, às movimentações, a conquista de novos clientes e jogando aí o jogo que a gente sabe fazer há 37 anos de existência, né? Então, obrigado, o que a gente vê aqui nesse primeiro tri foi essa captura de novos clientes com um aumento num contrato importante e a ver como é que sai aí ao longo do ano, tá bom? Obrigado, Renan.
Show de bola. Valeu, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Stella Strano, do JP Morgan. Stella, pode continuar. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, ela é sobre SG&A e as despesas. Então, a gente viu um crescimento na linha de selling e das despesas administrativas no TRI, principalmente quando a gente olha o ratio de receita ano a ano. Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês o que se deve a esse aumento e o que seria já recorrente para a gente perpetuar durante os próximos TRIs e o que seria esse não recorrente. Obrigada. Bom dia, Estela. Eu vou começar e depois eu passo aqui para o Pacheco para ele complementar. Se a gente observar a despesa geral administrativa, esse primeiro TRI de 24 foi comparado com o primeiro TRI de 2023, que foi o mais baixo TRI dos últimos 8 anos. Foi incrivelmente baixo. Por quê? Porque existem aí, você está perguntando não recorrente, né? Tem três principais razões que a gente sempre usa aqui o final do ano para fazer. Por exemplo, negociação com fornecedores. Então, se a gente consegue um desconto maior do que o nosso caixa, a nossa posição de caixa, que o Pacheco sempre mostra aqui, de mais de 1 bilhão, e a gente consegue, então, numa negociação, obter uma taxa de retorno superior ao que renderia o nosso caixa aplicado, a gente costuma exercer isso. Então, no final de 2022, foi um momento favorável para isso. Consequentemente, a gente antecipou algumas despesas nessas renegociações com fornecedores e veio o primeiro TRI de 23, então, muito baixinho, porque despesas que ocorreriam ali ocorreram no final do ano. A gente teve também no primeiro TRI de 23 reversões de contingências administrativas. E tivemos também, nesse ano aqui, campanha que normalmente ou a gente faz um orçamento de marketing para o ano e depois divide igualmente. Mas a gente sabe que não se dá assim. Às vezes existe uma oportunidade de mercado, por exemplo, de fazer alguma coisa de incentivo cultural, de fazer, por exemplo, esse ano, o nosso congresso, o simpósio do Simplo, que é a Associação das Empresas Odontológicas de Odontologia, que ocorreu no primeiro trimestre. Então, a gente vai jogando com essas possibilidades e oportunidades, de maneira que não só o primeiro TRI de 23 ficou muito baixinho por negociações no final de 22, como o primeiro TRI de 24, a gente usou uma verba de marketing que no ano ficará comportada e dentro do que a gente sempre orça e espera, mas sazonalmente salgou um pouquinho mais no primeiro TRI, tá? Então, não há nada aqui que chame atenção para a gente, tão somente aproveitar essas oportunidades, seja de antecipação no ano anterior, seja de um gasto no primeiro TRI e de coisas que não vão se repetir para frente, tá? Passa aqui para o Pacheco, para caso queira complementar alguma coisa. Ô, Estela, só para complementar aqui o comentário do Rodrigo, queria chamar a atenção para o ciclo de investimentos da companhia, que atingiu um máximo agora no ano passado, em cerca de 95 milhões de reais. Como você viu agora, o ritmo já se reduziu para 80, 85 milhões de reais e, mais uma vez, incentivo a todos a rever aí a expectativa para o ciclo de investimentos da companhia para 24, 25, 26, que vai ter uma trajetória declinante em relação à observada nos últimos anos. A maturação desses investimentos traz possíveis e prováveis ganhos em despesas. E é aí que eu seria construtivo no modelo de todos, na expectativa com relação ao D&A, as despesas, em relação a 25, 26. Com relação ao selling expense, ele vem bastante do segmento de planos individuais. E a gente comentou em perguntas anteriores que o segmento individual está tendo aquele ciclo de mix-to-mix, né, com a maior bancarização, que traz despesas de comercialização mais baixas. Então, tanto no S quanto no G&A, Estela, a gente tem aí vetores que devem resultar em adição de margem, pensando aí nos próximos 2, 3 anos, tá? É isso que a gente queria chamar a atenção. Obrigado aí pela pergunta mais uma vez. Perfeito, ficou muito claro. Bom dia a todos. Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa para entrar na fila.
Sem mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Queria aqui agradecer a participação de todos em mais uma videoconferência. Estamos trabalhando aqui bastante firme para mais um ano aí de geração de valor. Um abraço a todos, até a nossa próxima evento.